Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ImplantaCast. Esse que é o 9º episódio, é isso mesmo, Gabi? É o 9º episódio? 9º episódio, já passa voando. Legal. Hoje nós vamos tratar a respeito de 10 coisas que a faculdade de arquitetura não te ensina. É um assunto aí pra gente bater um papo e realmente trazer novidades aí para vocês, principalmente para você que é estudante. Eu tenho certeza que esse assunto vai agregar bastante aí no que diz respeito à evolução da sua carreira. Por falar em evolução da carreira, nós no ImplantaBim, além de trazermos, né, se você está nos conhecendo aqui por meio dos nossos podcasts, nós no ImplantaBim também trazemos cursos de Revit para que você possa estar aprimorando as suas técnicas. Nós estamos deixando aqui os nossos QR Codes tanto para acessar o curso de engenheiros Revit para engenheiros 5.1 e Revit para arquiteto 7.1 para você que é arquiteto e urbanista e queira sim estar aprendendo não só questões relacionadas à arquitetura em si para trabalhar com Revit, mas também estrutura, elétrica, hidráulica, renderização e assim por diante. Então, se você tem curiosidade, quer saber mais a respeito desse software incrível que é o Revit, é só estar apontando a tela do seu celular aqui para o QR Code que a gente está deixando aqui na tela e você vai ter acesso aos cursos do ImplantaBim. Pois bem, hoje estamos aqui com o nosso convidado João Paulo. É um prazer estar recebendo o João Paulo aqui. João Paulo que é arquiteto e humorista, não, arquiteto e urbanista. O João Paulo estudou por muito tempo comigo. Nós aí nos formamos juntos em arquitetura e é um prazer imenso estar recebendo aqui o João hoje para estar batendo esse papo e justamente por conta desse assunto, né? Coisas que a faculdade de arquitetura não te ensina. Então vai ser um bate-papo bem interessante a gente estar podendo conversar. O João Paulo, corrigindo aqui, arquiteto e urbanista, perito técnico, avaliador, empresário, agora no ramo também trabalhando aí com tintas, né, justamente também trabalhando com projetos arquitetônicos também e hoje discente também de auditoria ambiental. João, se apresenta para nós. Eu conheço um pouquinho da sua história, mas eu também queria trazer para o pessoal para que conhecesse você melhor. Conta um pouquinho da sua história, como foi seu crescimento no que diz respeito desde a época da faculdade, como foi sua evolução, para justamente trazer as dificuldades que você viveu desde lá da época de formação como arquiteto e até o que você tem vivido até hoje. E eu agradeço o convite de vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse canal de vocês, que é bem legal, eu acompanho. E a arquitetura para mim começou por volta de 2013, desde o primeiro, segundo ano de faculdade, que você começa a fazer estágio, trabalhar com outros arquitetos. Então que eu estou no mercado já faz 10 anos. Você fez estágio desde o primeiro ano já? Eu fiz estágio desde o primeiro ano, eu já Legal. comecei a trabalhar na área. E daí, no meu escritório, eu fundei a Marinha Arquitetura e Planejamento em 2018, né? E agora eu sigo no ramo da arquitetura e urbanismo, que sempre foi voltado. Eu me especializei em perícia técnica avaliativa e agora estou me especializando em auditoria ambiental, como você mencionou. Mas o trabalho, como a gente já sabe, é sempre um desafio novo a cada dia. Você tem que se atualizar, se especializar. As dificuldades da faculdade refletem depois de formado também. Sempre haverão dúvidas. E o pior de tudo é que você não tem o professor ali na hora para te auxiliar. Sempre sozinho agora. A gente conta com o auxílio dos amigos, mas todo dia é um novo desafio para cumprir. E dentro desse assunto, né, falando um pouquinho de faculdade, você se formou em que ano? Só pra eu me formei em 2016, junto com o Vinícius. Que legal, tem já uma trajetória. E agora são 6 anos, indo para 7 de formado já, né, Vinícius? Sim. Que a gente tá aí. Faz um tempinho, bons momentos. Bons momentos, Não, eu acho que bons momentos. a gente vai falar somente dos bons momentos aqui e que fique claro isso aqui, tá, João? Beleza, combinado. Falando em faculdade, assim, eu me formei acho que 2 anos depois de vocês, 2018 eu me formei também. E esse até era um tema que a gente trouxe, que é interessante debater, porque tem muita coisa, a gente estava conversando antes aqui, né, que a gente quebra a cabeça e às vezes aprende errando, das duas uma, ou aprende errando, ou aprende com algum colega de profissão, igual você falou, né? No meu caso, eu tive essa vantagem, que eu me formei e fui trabalhar com uma outra profissional que já tinha experiência, então ali eu peguei bastante macetezinho, assim, coisas que eu não sabia que era assim que funcionava, não sabia nem que existia.
Pra gente começar, João, vamos deixar o João começar com o primeiro? A gente vai citar, então, 10 coisas que a faculdade de arquitetura não ensina. Vou deixar com você o primeiro. O que você acha, assim, de primeira, assim, que é a faculdade que não te ensinou, que você sentiu falta quando começou a atuar, por exemplo? Eu acho que o pontapé inicial para começar essa conversa é tanto para o recém-formado, tanto para quem já tem uma bagagem, uns anos aí de profissão, é você lidar com o cliente. A cada dia que passa, são inúmeras pessoas de diferentes culturas e diferentes regiões e tal que você atende no seu escritório e cada dia é um novo desafio. Então eu acho que isso ela sai muito cru da faculdade, que é como que você vai lidar em diferentes situações na frente do seu cliente, né? Principalmente quando é um casal, por exemplo, é mais difícil. Normalmente é um casal, né? Quem está construindo Quase uma casa, sempre, realizando um sonho, né? Deixando na sua mão o sonho deles. E é complicado, né? Acho que nós todos aqui temos uma experiência com isso. E o primeiro cliente também sempre é uma daquele nervosismo, né? Aquela, você não sabe direito como abordar, né? O primeiro cliente ali quando chega. Você tem alguma história assim, ou de situação que você já passou nesse sentido? O que é mais complicado é você precificar, né? No primeiro cliente. E você acaba passando orçamento errado, passando prazo errado. Eu acho que até quando o cliente começa a brigar com a esposa na sua frente para conversar, já passei por isso também. Por causa dos cômodos da residência, do que vai ser executado no projeto, da forma, das cores, da fachada, do revestimento. Há quem diga que tem que sempre atender às necessidades da mulher, que ela que decide, ela que dá a palavra final, é verdade isso? É verdade isso. Em todos os casos... Eu, como mulher, vou defender a classe aqui e falar que calma, não é bem por aí. Todos os casos que eu tive dentro do meu escritório Você deu pra... A gente tem, dentro da faculdade, a gente sempre... É uma coisa que eu vejo assim, que... tem diversas aulas importantíssimas, quando a gente fala assim, poxa, história da arquitetura, a gente aprendeu sobre tecnologia dos materiais, aprendemos sobre orçamentos, propriamente dito sobre as estruturas em si, o projeto arquitetônico, mas sobre relacionamento interpessoal, Sim. Isso não acontece. E eu acredito, no fundo, que a maior dificuldade, não só da arquitetura, mas eu acho que para qualquer outra profissão, é justamente essa, lidar com pessoas. As maiores dificuldades que a gente passa a sentir no dia a dia, trabalhando no nosso dia a dia, seja você arquiteto, engenheiro ou qualquer outra profissão, é justamente você ter essa dialética, esse jogo de cintura para que você consiga suprir a necessidade do seu cliente e muitas vezes se colocar como tal, se colocar como um arquiteto que realmente vai fazer diferença ali e começar a justamente ter você realmente conseguir atender da melhor forma possível, porque lidar com pessoas é algo complicado. Não é e a fácil, faculdade realmente não nos ensina isso. Até porque vão ter clientes mais tranquilos, né, que vão acatar melhor o que você está colocando ali, o que você está pontuando, sugerindo, e tem outros que não. E aí, eu acho que isso é um pouco de... Tá, que faculdade não ensina, mas também é um pouco que vai ter que vir naturalmente com a experiência, sabe? Se a gente fosse parar pra pensar de forma prática, o que daria pra ser feito pra melhorar isso, tipo, pra melhorar essa habilidade? Não sei, ter o hábito de se relacionar mesmo com pessoas, de exercitar isso no dia a dia, né? Então, sei lá, conviver com pessoas de círculos diferentes, de opiniões diferentes, acho que isso durante a faculdade dá pra ser feito e isso vai te facilitar muito lá na frente, né? Mas realmente é uma das coisas que eu sinto que eu fui melhorando, fui ficando com experiência. Acho que não tem muito eu também que... queria um copinho de vidro, por favor. Ok. Olha lá. Ih, Gabi, você ficou sem. Só eu que fiquei aqui, né? Hoje o Ale tá nos bastidores, gente. Mas eu acho que essa habilidade de se relacionar é algo que precisa ser exercitado, né, João? O que você acha? Eu acredito que independente do curso, independente da área de atuação, independente da sua classe social, eu acho que todo mundo tem que fazer faculdade. Porque é uma experiência incrível que você tem ali dentro. Você convive com pessoas totalmente diferentes de você, de todas as classes,
de todos os lugares. Tem gente, que nem a gente estudou em Ourinhos, aqui no estado de São Paulo. Tinha gente do Brasil inteiro ali. Você entra na faculdade, você tem uma idade, tem gente mais nova, tem gente mais velha, tem gente que tem filho, casado, solteiro, tem gente que já até divorciou e está ali estudando com você. Então é uma troca de experiência interessante, inclusive com os professores, né? Sim. Com o corpo de professores, com os amigos que você faz, a gente acaba mantendo uma relação, mesmo depois de formado, com uma pequena parte do pessoal que você estuda. É o ciclo natural, assim como o pessoal da escola, são poucos os amigos que ficam, né? Mas eu acho que é muito interessante, é bem legal. Até o pessoal que muitas vezes entra na faculdade, né? Sei lá, eu tenho essa percepção, não sei se vocês concordam comigo, mas tem muita gente que às vezes inicia, seja, independente se é faculdade de arquitetura, engenharia, não importa, qualquer tipo de faculdade, né? Tem muita gente que muitas vezes se forma em determinado curso, mas não atua posteriormente nessa área. Mas a faculdade ela vem a agregar não só na questão formação em si, da especificidade da formação, mas é uma coisa que a gente esteve conversando esses dias atrás, né? É que a faculdade ela te ensina muito além disso. Você ali dentro você acaba se tornando um ser humano melhor, você acaba, um fato simples da faculdade não te entregar tudo de bandeja, já faz com que você se torne um ser humano que tudo que você precisar, você vai passar a pesquisar por si só, de uma forma autônoma. Se você não aprender nada, você vai aprender, no mínimo, a pesquisar, né? Você vai aprender a estudar. Exatamente. Então, a pessoa que se formou, por isso que até eu imagino que você tenha levantado essa questão, justamente por conta disso. A pessoa que... É importante, sim, a pessoa seguir uma faculdade, independente se ela vai ou não atuar naquela área, porque, com certeza, ela sai da faculdade totalmente diferente da forma do que da forma que ela entrou. Exatamente. Você não tem uma maneira melhor de explicar isso do que isso que você falou. Uhum. Bom. E eu acho que dentro de clientes aí, falando de cliente e tal, né, lidar com clientes, eu acho que um segundo item aí que eu traria, agora da minha parte, que a faculdade não ensina aí, acho que foi o que eu mais penei quando eu me formei, foi saber me posicionar com esse cliente, falar não. Porque o que aconteceu comigo, no meu caso, eu me formei... Por isso hoje. Cara, a gente precisa passar por isso todos os dias, assim, na profissão. Acontece direto. É raro, mas acontece muito, sabe? E quando eu me formei, o que acontecia? Eu me via sem saber que eu tava fazendo isso, mas eu tava praticamente prestando uma assessoria pro cliente de graça. Sabe? A pessoa estava me solicitando um orçamento e eu estava prestando uma assessoria de graça. Acho que essa é uma das coisas também que eu saí e eu não sabia falar isso. Porque, pelo contrário, eu me formei e eu queria mostrar que eu sabia, entendeu? Não, eu sei que eu tô falando. Esse é um erro. Você também comete esse erro? Nossa, direto, muito. E é uma dica que eu deixo pro pessoal que tá assistindo, vocês não dão ideias, vocês vendem ideias. Vocês vendem projeto. Pense nisso. Você tem que sair da faculdade com essa ideia formada na sua cabeça. Você ajuda o pai, a mãe e o irmão, né? Os amigos mais próximos ali, uma galerinha. Mas se você for começar a fazer isso para todo mundo, não vai dar certo. Tá vendo? Agora eu entendi o motivo pelo qual a gente estava naquele churrasco. E a esposa dele, que ela se formou em fisioterapia não faz muito tempo. E eu tava com um problema no meu braço, né? E eu comecei ali no meio do churrasco, nossa, eu tô com um problema aqui, daí ele falou assim, cobra, Bia. Marca uma consulta. Na clínica, não no churrasco. Mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? E a gente não se forma sabendo com isso, né? Não se forma com essa mentalidade. Mas, cara, aquela meia horinha de bate-papo ali, você pode pensar que não, mas isso te custou, sim. Te custou 5 anos de estudo, te custou pra caramba, te custou tempo. Então, assim, o conhecimento vale, né? Teu conhecimento ali, por mais que você seja recém-formado, cara, tem valor. Isso precisa ter um valor e um preço. Sim, né? Exato. As pessoas pagam por informação. É isso, né? é isso. Informação é a moeda mais valiosa. Né? Como que a gente pode falar que informação é a moeda mais valiosa? Me fala agora, né? Se alguém tivesse na mente de que a ação X vai subir 500 mil%, vamos falar um número exorbitante, que você venderia tudo para comprar essa ação amanhã. Por isso que eu digo, informação é a moeda mais valiosa. Sim. Né? E aí, assim, eu acho que nesse caso aí, falando de saber falar não, também entra um pouco da habilidade de se relacionar, porque também é muito sutil
você conseguir ter um posicionamento bacana ali, de você ser, por exemplo, de repente muito muito rude com a pessoa e você acabar repelindo aquele possível cliente, né? Então, você tem que... Eu acho que também é uma das coisas que eu fui É um jogo de cintura, pegando. né, Você cede, sim, você dá um pouquinho de informação, mas nem tanto, né? Fica uma situação complicada, fazendo um gancho nisso que você falou, porque normalmente são poucos os clientes que procuram que eles entendem o que você faz exatamente. Também. Isso é muito difícil. A pessoa não entende o que você faz, né? Você tem que ter um jogo de cintura para você sair de uma situação que um cliente vai jogar para você e falar assim, você vai me cobrar isso por uma planta? A maioria das pessoas, eles interpretam um projeto como planta. Aí você vai falar, não, eu vou te entregar um projeto completo, executivo, documentado, né? Para você regularizar. E você ter clareza disso também é um exercício, né? Que precisa ver. Você ter clareza do que você entrega. Calma lá, é uma planta que você entrega? Não, é um sonho de alguém. Isso. Não, é a construção. Isso E aí você vender papel, aquilo. né? Você saber vender aquilo. Não faço casas, realizo Não, sonhos. é isso. Construindo sonhos. É tipo isso. programa de televisão mesmo. É isso, é o que isso precisa você vende. ser. E a importância do trabalho também, né? O que vem por trás, né? Toda uma organização de obra. Por trás daquele papel, né? Tá uma total organização da obra. Todas as diretrizes, os cronogramas, o que tem que ser feito na ordem correta, tá ali estampado naquele papel a partir do projeto. Vão depender dele? Né? Vai depender totalmente do projeto. E, enfim, é importante a gente ter esse jogo de cintura. Principalmente, porque é realmente algo que, por mais que a gente passe por anos e anos, 5 anos dentro da faculdade, eu até entendo, né, a faculdade não demonstrar essas questões lá dentro, justamente porque 5 anos é pouco. 5 anos é pouco. Para tudo que tem que ser. Pro resto da vida isso. Exatamente. É um aprendizado novo a cada dia. Isso você vai usar sempre. E essa história de dizer não é uma situação que realmente você vai sentindo na pele, no seu dia a dia. E aquele tipo de profissional que insiste, né, em sempre estar dizendo sim, ele vai sofrendo cada vez mais. Ele fica esgotado. Em orçamento, seja em, né, às vezes o cliente joga o preço, não, não dá. Eu acho que o que mais pega nisso é o tempo. É o tempo. É o tempo que você vai dedicando para poder trazer. É como se o seu projeto que você orçou, ele contempla, por exemplo, um projeto arquitetônico e um projeto 3D, por exemplo, renderizado. Mas daí a pessoa fala assim, não, mas eu queria ver os móveis por dentro da casa. E o arquiteto que não sabe falar não, né, o que vai acontecer? Não, peraí, o que você está me falando é um projeto de interiores. Um projeto de interiores é um outro produto. É um outro tipo de serviço. Então é importante que as pessoas comecem, os profissionais comecem a pautar. É a mesma coisa, eu falo sempre de outras profissões aqui, porque não é muito diferente. Toda vez que você vai buscar um médico, cada serviço é um procedimento diferente. Não é diferente para a nossa profissão. E esse é o tipo de coisa que precisa ser explicado, por exemplo, numa primeira reunião com o cliente, para ele saber que o que ele está fechando com você, esse contrato que ele fechou com você, é do arquitetônico. Calma lá, tá? Pode ter uma planta humanizada ali, né, para ele ver o layout de móveis, mas você não vai ter o projeto específico desses móveis, né? Planta humanizada é totalmente diferente de projeto de interiores. Muito diferente. Então, assim, para ter uma noção de layout, sim, mas se você, por exemplo, não tem muita experiência, vai ter essa reunião com o cliente e você não fala isso... Pronto, ficou mal conversado. Aquela coisa, né? O óbvio precisa ser dito, né? Então... Em todo caso, sanar qualquer tipo de dúvida, né? Deixar bem esclarecido desde o início para não ter dor de cabeça depois. Isso entra em outra questão que até eu ia levantar com vocês aqui a respeito de precificação. Porque a gente falou aqui de falar não, né? E quando você não sabe, né, falar o não, né, você pode entrar nessas ciladas aí que são referentes a, muitas vezes, a precificação de projeto. E a precificação de projeto em si, ela é algo que realmente a gente não vê na faculdade. Né? Não, ela é bem complicada até por causa da região que a gente atua. Exato. Né? Existe uma demanda de trabalho que a gente atende e a precificação é de acordo com a região. Não tem como eu cobrar por um projeto o valor que eu cobraria para estar fazendo na capital, em São Paulo. É diferente.
a mão de obra é diferente, o procedimento técnico é diferente, é tudo diferente. Cada plano diretor, cada cidade é... Claro, normalmente existe um padrão que eles seguem, né? Tipo código sanitário do estado e tal, então tudo é baseado em cima disso. Mas são muito específicos, Pirajó é uma cidade muito específica no plano diretor. Imagina se você for tentar, por exemplo, precificar um projeto com base em tabela do CAL, dependendo da situação, fica totalmente inviável. Você sabe que vai ficar inviável, então você tem que ter, né, e estudar uma forma de fazer a sua precificação. Quando eu, na minha faculdade, né, na época da faculdade, os professores já davam um alerta sobre essa situação de cobrar por metro quadrado, por exemplo. Eles já levantavam uma bandeira vermelha pra isso. Cara, presta atenção, provavelmente não vai rolar, né? Quase foi na testa aqui, né? E aí eles já davam esse alerta. Então, uma das coisas que eles sugeriam era cobrar porcentagem, tipo assim, vamos supor, a obra vai ficar em X, você cobrar 3% em cima do valor daquela obra. É uma das possibilidades. Então, assim, algumas possibilidades eram apresentadas que eu vi, assim, na minha época. Na faculdade não tinha isso. Eles passavam. Só que, assim, dependendo da situação também... Depende do caso, cara. Você tem situação que vai valer a pena. Não, hoje eu não trabalho assim. Não dá. É difícil. E aí uma das coisas também que dá até pra fazer um gancho aí, né? Falando de precificação e tal. Ah, mas primeiro me fala você, sobre precificação. No começo você cobrava metro quadrado também? O que você fazia? Depois eu faço. Foi o meu primeiro erro na minha profissão. Eu juro. A primeira coisa que eu fiz quando eu sentei, eu estava com o meu escritório aberto, ia receber uma cliente. O primeiro erro que eu cometi foi justamente no que diz respeito à cobrança. Eu não tinha noção nenhuma de quanto custava documentações de projeto, por exemplo. E nessa de não conhecer sobre documentações de projeto, eu fiz um orçamento baseado naquilo que eu entendia do que seria o adequado a se cobrar, e todos esses custos ficaram para mim depois. E aí não tem como voltar atrás. Você trabalhou de graça praticamente, é terrível isso. E paguei ainda. Quer dizer, fiquei com uma obra que foi em torno de 7 meses, a construção, fora o tempo. Você acompanhou ainda? Você acompanhou ainda? Exatamente. E eu fiquei numa situação ali que, por conta de não ter esse conhecimento, em termos de precificação de projeto, até porque na região que estava atuando, né, justamente existia uma concorrência de que era um absurdo, vamos falar assim. Chegava até desvalorizar a profissão como um todo. Né? Desvalorizar entre aspas. Né? O arquiteto que estava cobrando muito baixo acabava por se desvalorizar. Mas isso, quando você é recém-formado, você não entende muito bem disso. Demora um tempo para você ver como é que funciona esse mercado da arquitetura, né? E muitas vezes acontece do cliente vir com a pergunta pronta. Quanto que você cobra por metro? Direto. No Instagram. Por telefone. Por telefone, por Instagram, por mensagem. Eles vêm e te perguntam. E daí fica um silêncio. Toda vez que eu falo, eu não cobro por metro. A minha forma de precificar é diferente. Aí ele, mas como que você faz? Eu falo, eu preciso entender o que você precisa, né? Tem que ver qual que é a dificuldade do projeto seu, o que você quer, né? Se tem execução de obra, se não tem, direção só é apenas a direção técnica e tal. São itens que você vai mensurando junto com ele. Não tem como você chegar com uma ideia pronta e não é igual para todo mundo. Senão não fica viável para você e muitas vezes nem para ele. Nem para ele. É o que eu falei sobre as documentações. As documentações são questões aí que... Dentro da faculdade propriamente dita, você não vai ter absolutamente... Eu não tive, pelo menos, né, conhecimento do que a gente falava sobre o memorial executivo. Podia até falar. Mas aí vem documentação do que você precisa enviar especificamente para um pedido de aprovação no projeto de prefeitura. Se existe documentação de declaração de origem florestal de madeira ou não, nunca tive contato com isso. Né? Eu fui descobrir também só atuando. DOF, né? Documento de origem florestal, você assinando essa declaração. Também só fui conhecer
Para quem é No estudante, dia a dia. talvez não conheça, é uma declaração que nós arquitetos, o proprietário, né, da obra, assina falando que ele se compromete a utilizar madeira de origem exótica só, né? Exato. Então, assim, e guardar todas as E como que notinhas você consegue fiscais isso? da obra. É uma das coisas também que você não sabe, que você não saberia falar para o seu cliente, ó, você tem que guardar todas as notinhas fiscais de coisas de madeira da sua obra. Se você não sabe, o cliente não guarda, lá na frente dá Como é que ruim. ele- Aí ele vai chegar e vai reclamar pra quem? Pra você. Pô, você não me falou, mas eu também não sabia. É complicado, Você passou né? por isso? Passei. Aí, tipo assim, mas... Igual eu falei, né? Eu tava atuando em conjunto. Então aí ela me alertou. Ela falou, ó, você Sim. falou pra ele disso? Eu falei, não. Aí voltei e falei, e o proprietário realmente não sabia. Não, e a gente não tem como saber disso mesmo. A gente não é orientado. E o que acontece? Você cai no mundão depois de se formar em arquitetura. E qual é eu sempre comento isso. Inclusive em uma das aulas lá no Revit para Arquitetos, eu até citei essa questão. Dentro da faculdade, isso tinha na nossa rodinha de amigos quando a gente conversava entre nós lá. Tá bom, chegou um cliente na sua frente agora e falou, senhor arquiteto, quais são os documentos que eu preciso para que você possa iniciar o meu projeto arquitetônico? Dentro da faculdade você não tem essa noção. Não, também. E é tão básico isso, sabe? Não é verdade? A gente comentava sobre isso. Sim, grande parte da galera ali, quando a gente está estudando, vem outras pessoas que já são do ramo da construção, né? Então são técnicos de edificações, design de interiores, tinha galera, né, que estudava Tava com a fazendo gente, arquitetura? que já tinha terminado, já estava na segunda graduação. Ah, que legal. Tinha um cara que já era engenheiro civil, começou a estudar com a gente. Então você tem uma troca de experiência valiosa ali, né? Por isso que a gente fala, a faculdade, ela... Na minha a gente já não teve tanto. A minha era a maioria... Também acho que por causa do Eram horário pessoas da mais faculdade. jovens, talvez. Eram, e assim, tudo primeira faculdade que estava fazendo. Acho que também por conta do horário da faculdade. Tipo, de vocês era noturno. Então, provavelmente, quem já atuava como designer de interiores, alguma coisa assim, conseguiria fazer essa faculdade. A minha era integral. Então, por isso, é diferente. provavelmente quem trabalha já não ia dar conta de fazer. É diferente, né? Mas essa troca também acho que é muito valiosa, né? Sim, Porque são isso aí pessoas que já contribui têm bastante. bagagem, né? Contribui bastante pra gente. Até pra você estar formulando, desenvolvendo o projeto e toda essa parte, né, dos mínimos memoriais que fizemos ao longo do curso, já são informações valiosas, né? Sim, sim. A gente estava falando, inclusive, né, sobre a parte de burocracia. É verdade. Acho que deixar pra você comentar um pouquinho, João, que você acha que você sente. Como que né? foi sua vivência no que diz respeito à parte burocrática? Documentações. Logo que você saiu da faculdade, por exemplo. Você teve uma ajuda, um auxílio, ou você foi por conta própria até a prefeitura buscar essas informações? Porque eu imagino que talvez você não teve também. Eu tenho certeza que você não teve isso na faculdade, até porque nós estávamos juntos. Esse daí é um dos itens primordiais do Eu nosso acabei de bate-papo. estourar o áudio aqui, o Alexandre olhou com uma cara pra mim, por causa da risada. Eu acho que isso. Você não aprende na faculdade a lidar com os processos burocráticos das autarquias públicas. Onde você vai aprender isso? Dentro do estágio, talvez, ou na vida profissional. Então, uma documentação de prefeitura, uma documentação de cartório, isso daí você vai aprendendo sozinho, errando. Isso que é o pior de tudo, errando. E a partir do momento que você está fora da faculdade, o erro tem preço. Você paga pelo erro. Mas paga que jeito, João? Com dinheiro, né? Protocolo tem valor, tem preço, tudo é precificado. Ai, meu Deus, o meu FIES ficou pra trás. E agora? Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E até, para quem está assistindo, ter uma noção. Todas as coisas que a gente está debatendo aqui, uma coisa puxa a outra. Isso influencia na hora que você vai precificar o seu projeto, né? A pessoa vai regularizar um imóvel, ela tem que declarar imposto de renda. Às vezes a pessoa nem declara, não ganha o suficiente para declarar imposto de renda. Isso ninguém te ensina, ninguém te fala. Você vai ter que emitir uma certidão negativa de débitos para mandar para a Receita Federal. Ninguém te fala, você aprende. Como é que faz isso?
Eu não sabia, quando eu me formei, que envolvia a Receita Federal. Envolve. Aí você começa a entender. Não é, aí você vai entender, nossa, é verdade, tem a ver, né? Tem que envolver. Mas são coisas que só aprende quando tá lá, né? Os Quando tá impostos da obra Eu tive um... Que são altos. que são altíssimos. E você tem que informar. Você tem que informar o seu cliente. Senão Exato. é. Exato. E assim, no caso, você, no seu início da sua profissão, você passou por um estágio e conseguiu ter essas informações dentro de um estágio, ou você já foi diretamente trabalhar por conta própria? Onde que você conseguiu essas informações? E onde que, para quem está nos assistindo, onde que esses profissionais, esses futuros profissionais que estão se formando agora, eles devem buscar esse tipo de informação? É assim, eu não recomendo a forma que eu fiz, porque eu fiz do pior jeito possível. Mas é importante ser dito também. Eu fiz errando, né? Então eu não recomendo. O que acontece? A gente tem inúmeros canais de atendimento dentro dos órgãos públicos para te auxiliar. É obrigação deles te auxiliar. Então, se você tem uma dúvida referente a uma documentação que você vai dar entrada numa prefeitura, você vá até a prefeitura, pergunte tudo que precisa para você fazer a junção de documentos e protocolar. Sim. Certo? Se você vai fazer uma documentação que é extrajudicial, num cartório, por exemplo, você vá até o cartório de imóveis e peça orientação do pessoal do cartório, eles vão te ajudar, né? Só que não tem uma placa lá na frente escrito, precisou de ajuda, pergunte. Não existe isso. A gente fica sem graça, né, de você perguntar. Não sabe se você pode ter essa abertura de chegar num lugar e perguntar, né? Claro, a gente mora em cidade pequena, aqui é pequeno, então a relação é mais fácil, porque normalmente você conhece parte ou alguém que está trabalhando nos lugares, né? Mas as pessoas que estão em cidade grande, isso é complicado. E outra coisa que está acontecendo, todo o processo vai acabar ficando digital. Vai acabar essa história de você protocolar projeto na prefeitura. Nossa, você precisamos, gente. Eu mal vejo a hora disso acontecer. Eu também. Inclusive, eu já estou fazendo processos em prefeituras, em cidades diferentes de Piraju aqui da região, que já é totalmente Ai, que legal. digital. O protocolo. O protocolo é digital. Então você tem que ter assinatura digital, você tem que ter o certificado digital, né? Que serve tudo, tem o reconhecimento de firma, e esse daí já supre. E muitas coisas, que nem no caso meu que eu trabalho com a perícia, e eu sou mais técnico com essa parte de regularização e documentação cartorária, você tem muita parte de direito para você estudar, para você seguir, e não te ensinam isso na faculdade. E até quando a gente estuda... A gente até tem um semestre sobre legislação, mas é extremamente raso. legislação... Até nem tem como passar isso num semestre. É legislação ambiental, é legislação de plano diretor, Urbanismo, não tem nada a ver com código civil, não tem nada a ver é com muito isso. diferente. Por isso que Até eu digo, porque, muito raso, como não que tem? passariam isso se cada município é de um jeito, né? Então é difícil, também. Então, eu nem sabia na faculdade que eu poderia trabalhar como perito. A gente não tem essa ideia. Então eu acho que esse ponto, a parte burocrática, eles não te ensinam lá. Tá aí um assunto legal pra gente tratar num próximo podcast, né? Até porque tanto o João, que está aqui hoje conosco, ele é perito, e o Alexandre, o professor Alexandre, que vocês já conhecem, também já atuou nessa área. Hoje não atua mais, mas tem conhecimento para trazer também. E seria legal, às vezes a gente Falar tem uma sobre discussão esse nicho, sobre né, isso. de mercado. Se você quer ver, inclusive, esse tipo de conteúdo, coloca aqui no comentário. Quanto mais comentário a gente tiver em cima disso, mais interessante a gente vai entender que é para trazer para vocês aí, a gente trazer essa ideia. E o João vai voltar, da próxima vez a gente traz um lanchinho. Bom, vamos mas retomando aqui, uma das coisas que acho que é legal a gente citar também, fugindo um pouco da parte burocrática aí, mas que é uma das etapas primordiais também, porque quando você vai começar um projeto, você precisa se informar dessa parte burocrática, né? Qual que é o local desse projeto, né? Onde que esse lote o que vai ser necessário, o que você vai precisar se munir de informação, até para ter uma primeira reunião com o cliente, né? Mas outra coisa,
essa reunião com o cliente, briefing, também acho que é uma das coisas, né, Vini? Isso é uma questão que a gente discutiu em um dos podcasts anteriores. A gente né? até fez um só sobre isso, se vocês não viram. A reunião inicial com o cliente. A gente tem, o que a gente tem de contato dentro da faculdade? É o contato do professor te passando qual é o tipo de projeto que você tem que fazer e aquilo que você tem que entregar. Só que você ir até o seu cliente e falar, senhor cliente, qual é o seu programa de necessidades? O que você precisa disso, daquilo? Qual que é o seu estilo de vida? A faculdade até pincela isso. Mas fazer um bom briefing, uma reunião onde você vai captar toda a necessidade do seu cliente, isso não tem na faculdade. Não, de maneira nenhuma. Até isso é um ponto, é um conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo. Todo cliente é uma nova experiência. Você vai levar boa ou ruim. Infelizmente é assim, como em qualquer profissão. Existem tempos que você passa uma maré de cliente ruim. E existem época que você passa uma maré de cliente bom. O que é um cliente ruim e o que é um cliente bom pra você? Nossa, que perguntinha. Difícil, eu acho que eu vou até mudar pro Red Moment agora. Colocar em calça justa aqui. Essa pergunta... O cliente ruim, vamos falar do ruim primeiro. O Sim. cliente ruim é o cliente que vem com a ideia de que ele sabe mais do que você e ele sabe precificar o seu trabalho. Nossa. E isso acontece muito quando a gente é recém-formado. Existe muito disso até hoje, depois de 10 anos aí atuando, mesmo sem estar formado, ou com o escritório, ou com a formação, com o registro, né? com pós-graduação, com todo esse tempo. Esse é o pior cliente e todo mundo vai se deparar com isso. Não interessa a classe social dele. Existe cliente ruim. Mas tem o cliente bom também. O cliente bom é o cliente que ele acredita que ele fez um bom negócio deixando tudo na sua mão. Que é o cliente que aceita o projeto completo, ele aceita fazer o hidráulico, ele aceita fazer o elétrico, ele aceita fazer o paisagismo, né? Ele aceita a proposta de cor, o revestimento, você que é especialista em interior. Então você acaba tendo Ele confia no que você está falando. Esse é o melhor cliente. Ah, João, mas em questão de pagar tal, não é nem isso, cara. Porque pagar o cara vai pagar, senão você não entrega, né? Isso é normal. Hoje em dia você tem cartão de crédito, você tem uma máquina de cartão no seu escritório, você passa o cartão. Mas não é nem pelo pagar, é pelo confiar em você. Esse é o melhor cliente. Agora, Concordo. isso daí, será que já não vem um outro também ponto da nossa lista aqui dos 10 itens, que a gente tá falando de alguns aqui, né? A gente falou então de não saber, saber não falar não para não trabalhar de graça, como apresentar esse projeto, a gente comentou um pouquinho, e como lidar com o cliente, né? Será que isso não tem a ver também com a sua postura? De conversar e se impor perante esse cliente? Eu acho que é uma das coisas, porque quando chega alguém assim que você percebe que ela já é mais resistente, de repente, e acontece muito, a gente até tava conversando, é muito fácil a pessoa olhar e falar, essa ideia é novinha, e nem sabe o que tá falando. Não vai falar isso pra você, óbvio, mas é um negócio que você percebe da forma que ele tá te abordando, ele tá te testando e tal. A postura que você coloca ali numa reunião, por exemplo, de preferência presencial, isso acho que vai interferir bastante, você não acha? Nesse cliente ruim, entre aspas. Sim. Totalmente. Uma coisa é um gancho da outra. Não adianta, tudo vai puxar. E você demonstrar insegurança nesse momento... Você perde o cliente, você perde o projeto. Ou se toca o projeto, que já aconteceu isso comigo, de tocar com o cliente assim, ficava tipo... questionando 5 centímetros do projeto que eu coloquei assim, assado, sendo que tinha porquê, sabe? Tinha motivo daquela medida. Sim, eles não entendem isso, né? O que acontece aqui que eu vejo muito na profissão nossa? Você presta um serviço, você vende um produto, que é o projeto, mas você requer uma atualização constante do que está acontecendo no cenário local, regional, no mercado de material e até tudo, legislação, né? Principalmente as questões ambientais, com toda essa variação de clima que vem acontecendo, desmatamento, poluição. Isso daí são coisas que são formuladas diariamente, Sim. né? E a gente tem que estar atento a isso.
Isso afeta diretamente os planos diretores e todas as leis de questões ambientais. O que o cliente muitas vezes acontece? Grande parte das vezes, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, você tem um carro para você arrumar, você vai levar no mecânico da sua confiança. Quem que é o mecânico de confiança? É o Vinícius e a Gabi, ele tem 20 anos de mercado. Legal, ele entende. Se ele se atualizou a trabalhar com veículos que tem uma tecnologia recente, não mais os de 20 anos atrás, beleza, isso é normal. Ele tem aquela coisa que ele precisa se atualizar, senão ele vai ficar para trás, correto? Sim. Mas o cliente não pergunta para ele isso. Ele simplesmente vai, entrega e confia. Agora ele vem pra gente. Você é arquiteto, você se formou em 2016, você se formou em 2018. Você está mais atualizada que ele. Você saiu em 2018, ele saiu em 2016. De formação, em termos de formação, teoricamente, ele está mais atualizado. Isso porque também, além disso tudo, o arquiteto se atualiza diariamente. Você está por dentro de tudo quanto é tendência. Você imagina que um cara lá, acontece, né? A gente vê, a gente conhece. Faz 40 anos que faz projeto, mexe com projeto, com arquitetura, com engenharia, e o cara não se atualiza. Existe muito disso, mas o cliente ele tem aquela mente fechada de não, ele tem mais tempo de mercado. Experiência. Acontece. Eu vou nele, eu não vou na Gabi que é recém-formada. Recém-formada, entre aspas, isso aí não tem nada a ver. Então, a idade influencia muito, o tempo influencia. Mas sabe o que eu não é mais vejo? recém-formada. Agora Ela tá com experiência de... Quantos projetos você está atualmente? Nossa, acho que eu bati 100 ano passado, cento e poucos, não sei. Agora em andamento, agora eu tô confusa. Não tem nem o que Jesus, questionar. o burnout vindo. Não tem nem o que questionar, entendeu? Mas tem gente que não entende isso. Mas sabe o que eu vejo também? Falando agora, fugindo um pouco, né? Falando de cliente. Eu vejo que não é, a meu ver, não é nem uma questão tanto de cliente bom, cliente ruim pra mim. Até porque esse cliente que normalmente é mais chato, mais metódico na hora do projeto, de definir o projeto, normalmente são os que em obra vão me deixar muito feliz. Porque eles vão executar aquele projeto que a gente ficou ali, ó, penando pra definir, eles vão executar com fidelidade, entendeu? Então, existem clientes e clientes. E aí, não é? E aí, assim, vai ter o cliente que vai preferir o cara que já é o arquiteto lá de, sei lá, 30 anos de formado, porque tem essa mentalidade, né? E vai ter o outro que não, que vai preferir alguém que tá trazendo algo diferente pra cidade, que passou e viu que as fachadas que esse arquiteto fez são diferentes e tal. Então, são perfis e perfis, né? E aí, acho que cabe a nós, assim, enquanto profissionais, entender qual que é o público que você quer atrair. Você quer realmente convencer esse cliente que vai fechar normalmente com um arquiteto de 30 anos? Será que é esse o seu público? Ou será que é um público de um cliente que vai vir mais aberto já, né? Acho que essa é uma construção também, né, de posicionamento seu profissional. Assim, até só fazendo uma observação aqui, foi uma coisa que a gente conversou esses dias, né, sobre posicionamento do próprio arquiteto. Uma coisa que até gerou uma certa discussão, não me recordo exatamente se foi num podcast ou não, né, quando a gente falou sobre se existe ou não concorrência na arquitetura. Ah, é verdade. Acho que a gente foi uma conversa mais informal, né? Foi uma conversa mais informal. Eu e a Gabi estávamos conversando e eu falei que não havia concorrência no meio da arquitetura. E a Gabi, ela falava que havia. E a gente foi numa discussão assim, tranquila, não foi uma discussão muito... Um debate, uma troca. Mas enfim, até por que eu defendo essa ideia de que não existe uma concorrência? Porque eu acredito muito que o cliente, ele se identifica com o estilo do arquiteto. Sim. Então, não é muito da questão concorrência em si. Eu não sei, eu estou pedindo a sua opinião, é isso que eu estou fazendo. Então, assim, muitas vezes cada arquiteto tem seu estilo, isso é fato. Sim. E o cliente também tem o seu estilo. Sim. É claro, tem muitos clientes que vão buscar preço. Ixi, tem. Tem muitos. O estilo dele é preço. Sim, acontece. Esse é o estilo dele. Momento de vida, né? De repente. Mas vamos deixar claro aqui pro pessoal que tá assistindo que você ter um estilo não quer dizer que você vai fazer tudo igual. Claro, não pode, nem exatamente. deve. Você Isso é uma das coisas. Também, a faculdade não te ensina a faculdade também. não te ensina. Você deve buscar
por questão de autenticidade, ter o seu ID profissional. Exato. Você tem... Todo projeto seu tem um detalhe, uma assinaturazinha sua. Uma marquinha sua. Agora tem gente que você olha o projeto e você fala, esse projeto é do Vinícius. O meu ID Legal. é azulejo na frente da casa. O ID do Vinícius é uma fachada revestida com azulejo, com Pelo amor de Deus! com cimento, Isso não é uma brincadeira. com, sei lá, né? Agora tem gente que faz tudo igual, cara. Tem muito arquiteto que vende o mesmo projeto. Não tem versatilidade, Não tem né? versatilidade. Eu prefiro não fazer, mas eu não faço igual. Perfeito. Eu não faço. Perfeito. Eu acho que cada um é cada um, né? E você precisa buscar o seu ID de desenvolvimento. É a sua personalidade dentro do É projeto. a mesma coisa, vamos citar um exemplo prático que todo arquiteto deveria conhecer, né? Tá na ponta da língua e todo estudante, eu acredito que conhece. Brasília. A identidade visual de Brasília é única, né? O que foi feito lá, você vê que foi feito tudo pela mesma pessoa. É isso que a gente está falando, de você ter o seu ID, né? E isso é muito interessante. Então, vocês que estão estudando, estão assistindo, né? Buscar isso. Eu acho E que é descobrindo qual que é o seu, né? Isso. E É um exercício, né? Porque você vai. diário. Até porque eu acho que a gente não se forma já com um assim definido, né? Mas é uma construção, né? Sim. Por onde você vai? Qual que vai ser o seu repertório, né? É uma das coisas legais aí também pra gente se atentar. E agora. Pode falar. Eu até ia perguntar algo pro João, né? Que a gente falou de atualizações, né? É uma coisa que realmente a gente tem isso dentro da faculdade, porém é uma coisa que não adianta, isso vai mudar com o tempo, que é sobre sistemas construtivos, né? Os sistemas construtivos a gente vê muitas vezes lá nas aulas de tecnologia da construção, por exemplo, a gente fala sobre concreto armado, a gente vai falar sobre os próprios materiais, a gente vai falar sobre tijolo ecológico, drywall, tijolo ecológico, nós vamos falar... adobe. Exato. Então, diversos sistemas construtivos. Só que isso não adianta. Vai em uma feira de arquitetura todo santo ano, não é verdade? Sim, até a gente vê muito que está voltando o estilo vintage, né? Que são os móveis de pé palito, as cores mais vivas, o amarelo voltou, o azul, né? Os móveis, as cozinhas estão com agora cores, com cores. Eu particularmente acho lindo, mas eu tenho pra mim que eu acho isso lindo desde antes de já estar voltando. Lá atrás eu já achava. É uma característica sua, é um ID seu. É um ID meu. Então nunca você vai pegar um projeto meu interno que você vai ver vamos supor, um acabamento padrão luxo. Uma cortina luxo, eu não gosto, não faço. Apesar de eu não ser especialista em interiores e trabalho muito pouco com isso, né? Mas da forma de desenvolvimento geral, para você estar mesclando o que você está fazendo de projeto arquitetônico com o que o cliente vai pôr ali dentro, tem que ter uma conexão mínima, né? Eu não faço nada com essa coisa carregada, extremamente pesada. Eu gosto de móvel amarelo, madeira, cimento queimado no chão, Algo mais rústico, mais clean, mais minimalista, eu sempre faço tudo assim. Então todos os meus projetos são assim, é tudo clean, tudo limpo. Não gosto dessa coisa quadrada da arquitetura contemporânea, moderna. Do que virou. Não gosto. Não gosto. Eu só faço se o cliente pedir. É legal contrário, isso, né? Se ele quiser que eu ofereça, Pedir com muita resistência. que eu vou tentar pôr Mas na a gente parede tem que também. ser flexível também, né? Tipo Sim, assim, entender sim, que é sim. uma construção conjunta ali, né? Entre Sim, arquiteto e tudo cliente. é relativo, né? Por isso, aí volta no gancho. A partir do momento que a gente foge um pouquinho, né, do escopo principal, mas assim, eu entendo que assim, a gente está ali para muitas vezes, claro, ter a nossa identificação no projeto, mas a gente ainda é técnico, né? Sim. Então, principalmente quando a gente fala, tem o lado do estilo, sim,
mas existe o lado técnico do sistema construtivo, da maneira como você vai fazer, porque Sim. isso é o que falta no conhecimento do cliente. Isso é o que você precisa passar, né, de forma mais incisiva, de repente, né? Às vezes ele vem com uma ideia mirabolante de uma técnica construtiva que surgiu, que ele viu no Reels e tal, não, eu quero fazer na minha casa. Cara, mas espera lá, vamos... Aí você tem que estar atualizado bastante para conhecer sobre aquilo e falar, isso daqui é inviável no seu caso. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Né? Então tem embasamento para isso, né? Deixa eu até fazer uma pergunta para o João, algo que vem na minha cabeça agora, que nem estava no nosso escopo inicial, que eu e a Gabi desenhamos aqui. Você acredita que na época da faculdade, até fugiu um pouquinho, né? Nós falamos de briefing, sistema construtivo, né? Você acredita que na época da faculdade você teve um embasamento teórico suficiente para desenvolver até mesmo um memorial descritivo ou não? De forma alguma. Não. Nada. E Não. como que foi a sua primeira experiência a respeito de, não só da parte de documentação, falando de fato a trazer essa ideia, porque o memorial descritivo eu vejo como uma questão técnica. Ele é uma parte, uma peça, uma ferramenta mais técnica. Totalmente. Mas envolve muito do lado da engenharia. Sim, e para muitos arquitetos que estão dentro da faculdade, acabam por não saber exatamente como desenvolvê-lo. Como foi essa primeira experiência para você? Quando você tem que cumprir o estágio obrigatório, né, da faculdade. Tem faculdade que você faz na própria faculdade, tem faculdade que aceita você fazer em escritório de arquitetura, de profissionais que já atuam. No caso da nossa, você podia fazer no escritório que você quisesse. Ele, né, cumpria lá os requisitos de hora que você cumpriu, fazia uma declaração e você cumpriu o estágio, né? Mas o primeiro contato foi num escritório que eu trabalhei, né? Tudo ali, 99% é um projeto de prefeitura, se não é um projeto é uma regularização ou qualquer coisa parecida, e você precisa desenvolver um memorial. Então, no caso, o primeiro foi a arquiteta que eu trabalhava, me deu um pronto e falou, olha, copia aí, segue o raciocínio. Aí você fala, segue o raciocínio? Mas que jeito, cara? Não, isso aí é tudo igual um para outro. Não é. Então, o conselho que eu dou para você que é profissional, você que é estudante, estuda essa parte, né, de desenvolvimento de memorial. Com certeza, você é estudante de arquitetura, você deve ter um amigo que é engenheiro ou estudante de engenharia civil. E você que é estudante de engenharia civil, você deve ter um amigo ou um colega, um conhecido que é de arquiteto, ou formado, ou está estudando. Converse, mescle as ideias, porque cada um tem muito a acrescentar um para o outro, né? A parte mais técnica toda dessa do memorial descritivo é da parte da engenharia, né? Sim. Vamos deixar claro isso para o pessoal. Construtivo, né? Construtivo em si. Assim, eu entendo que o memorial descritivo ele é muito do que você não consegue representar por meio de desenho. E precisa ser... É uma boa definição. Mas assim, quando a gente não consegue... Por exemplo, no memorial descritivo, muitas vezes são exigidas as questões construtivas. Por exemplo, se você for falar, o ideal seria que você falasse exatamente sobre a taxa de aço que vai ali dentro. Mas isso não é nosso papel, o papel principal. Tá? Isso não é nosso papel principal. Sim. Tá? Mas, enfim, né, o ideal é que se fosse trabalhado em conjunto. Só que não uma é a realidade. atuação na profissão em conjunto. É uma dúvida que eu vejo assim, muitos estudantes tendo, e foi uma dúvida minha. Até que ponto eu posso atuar como arquiteto? Quando é a real necessidade, né, que eu vou ter de ter um engenheiro junto da minha obra. Isso é uma dúvida que eu tinha, é uma dúvida tão boba, que a realidade é a seguinte, sempre deveria ter um arquiteto e um engenheiro dentro da obra. O correto seria. Correto seria. As duas profissões. Só que as próprias prefeituras não fazem isso. Não. Não existe, não tem essa exigência. O próprio conselho te deixa livre, né? O pra próprio fazer, conselho te deixa livre para fazer o que você bem entende. Sim, desde que você se sinta... Desde que você se responsabilize, né? Você tem, então, né? Você tá formado, você tá habilitado para isso. Aí vai de você, se você se sente confiante para isso ou não, né? O
tempo ensina muita coisa pra gente. Ensina. A melhor escola é o trabalho, o aprendizado, né? Você sai da faculdade, você vai aprender muita coisa no caminho. Mas eu acho O que você aprender lá atrás, você vai sempre vir carregando. Ou o que eu usei lá atrás, eu vou usar pro resto da minha vida. É isso que você tem que ter em mente. Sempre agregando, estudando. E eu acho que uma das coisas que a gente não pode ter também na profissão é receio de se unir a outros profissionais ali. Eu acho que isso é necessário. É necessário. É necessário, principalmente, que igual, né, muitas pessoas fazem isso, se formam e vão trabalhar com alguém que já tem um escritório, é um dos caminhos. Eu acho ótimo isso, até você andar, tipo, por conta própria, é de um aprendizado muito grande, você entendeu? Pra gente que trabalha sozinho, fala com propriedade que é difícil você Então, começar. porque você quebra muito a cara. E aí, nesse sentido, você ter esse trabalho em conjunto também com outras profissões, com engenheiro também, sabe? Seja engenheiro eletricista, seja engenheiro civil, mas não tenha receio, né, de juntar, unir forças ali, porque é necessário. Isso vai ser de grande valia para você, para o outro profissional e para o cliente também, né? Sim, no fim das contas. E acho que se eu fosse colocar, assim, um último da minha parte aqui, né? A gente já tá meio caminhando pro final. Um último item que a faculdade não ensina, e eu acho que não ensina mesmo nesse caso, são habilidades de venda de projeto, venda de ideia, não ensina. Inclusive, a gente tem um podcast só sobre isso também, mas esse acho que é um dos itens que vale a pena você estudar mais sobre, sabe? Porque você sai muito inseguro ainda, você não sabe como passar. Envolve psicologia, envolve psicologia, a própria matemática financeira, marketing. É muita coisa, assim, que tá por trás. Então, tipo assim, por exemplo, você não vai sair da faculdade sabendo que você não pode passar um orçamento por telefone. Nunca. Sabe? Cliente te liga... eu passei quantos, né? Me formei. E perdeu todos. Até teve. Eu fechei. Eu Já fechei. Já teve de, tipo, voltar e fechar e tal. Mas, assim, a chance disso acontecer... Fogos de artifício. É baixa, sabe? Porque, é mínima. Porque você nem conhece, você não sabe com quem você tá falando. Você tá passando um orçamento, vou ver e te aviso. É tipo, vou ver e te aviso, sabe? Óbvio, a chance desse cliente voltar é baixíssima, assim, né? Então essa é uma das coisas que a faculdade não ensina, que acho que a gente precisa buscar, ir atrás, né? Seja já formado há algum tempo e às vezes tá formado e tá penando aí, ou não, ou quem tá na faculdade, essa é uma das coisas que acho que é válido, né, João? Muito, um valor incalculável, né? Quem está assistindo aí tá levando dica que você vai estar recém-formado 10 anos na frente dos outros. Você já tá. A ideia é essa. Mas vale a pesquisa. Vale a pesquisa, né? porque você tá o que a gente vindo tá com dando uma aqui é bagagem. tópicos. São a gente tá falando onde que você não deve errar. É isso. Exato. Lógico, dá pra acertar, dá pra ganhar todas? Não, mas pra perder dá, né? Então a gente evita. É isso. Né? É isso. Esse aí dá um bom choice. É isso. João, vamos lá. Vamos agora pro nosso Red Moment. Eu queria que você falasse, recapitulasse, né, tudo que a gente conversou aqui e desse algumas dicas e percepções a respeito daquilo que você vivenciou. Pode trazer, às vezes, uma frustração, alguma coisa do tipo, e aquilo que você deu a volta por cima, ou talvez uma dica para o pessoal que ainda está estudando ou acabou de se formar muitas vezes, está iniciando uma profissão e não sabe por onde começar, se sente inseguro muitas vezes. Você teria alguma dica aí para estar passando para o pessoal para justamente começar menos errado? O que eu posso falar? A dica de ouro aí. O que o João que saiu da faculdade tinha que ter ouvido? Cara, olha, é muito complicado isso, porque é muito tempo já. O tempo passa, você acaba esquecendo as coisas ruins que você passou e acaba pondo em prioridade, colocando em prioridade o que você almeja, né? Lógico, é uma evolução constante da profissão, inclusive para todo mundo, né? Para qualquer arquiteto, para qualquer engenheiro. E você tá sempre... Você não é o mesmo de ontem. Cada dia você tá pensando de uma forma diferente, né? Mas uma dica valiosa que eu dou pro pessoal... Primeiro, você que está começando, você que tem alguns orçamentos, você que vai desenvolver um projeto ou qualquer coisa do tipo. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para você. Como eu me sentiria nesse lugar?
como que esse ambiente vai ficar? O que eu pensaria se eu entrasse nesse lugar e visse esse projeto feito por outro arquiteto? Eu acho que esse é o passo fundamental. E sobre você que tem um pouco de receio, de medo de começar de qualquer coisa, cara, é tranquilo, as coisas fluem naturalmente. E o principal, sempre que houver dúvidas, pergunte as repartições públicas que você vai dar entrada. Se você está com dúvida de um material, pergunta para o vendedor. Se você tem dúvida do funcionamento, liga no serviço de atendimento do produto e pergunta. Uma argamassa de porcelanato, um exemplo. Liga no fabricante e pergunta. Eu quero passar uma tinta tal no chão. Posso? Não posso? Liga no fabricante. Tem gente lá para te atender. E a gente às vezes fica com vergonha, pode ser muitas das vezes, ou até um pouco de receio de incomodar. Você tem um colega de profissão que é especialista em outra coisa, pergunte. Não é feio perguntar, é mais feio errar. Eu levo isso para mim. O que eu não sei, eu pergunto. Legislação? Vai no advogado, faz uma consulta com o advogado. É normal. Isso é o profissionalismo, isso é o mercado. É um conjunto de prestadores de serviço buscando atender a necessidade de todo mundo. Você vai se deparar com casos que você vai precisar do auxílio de um advogado. Eu vou desenvolver um hospital psiquiátrico. Você vai conversar com quem? Com um psiquiatra. Pergunta. Nem que você vá numa consulta com um psiquiatra para você perguntar. Cada profissional tem uma visão diferente da edificação e de qualquer coisa, de qualquer projeto. Desde o pedreiro até o usuário de qualquer profissão e até os outros arquitetos. Então, por via das dúvidas, pergunte. Perfeito. É isso. Não queira fazer tudo sozinho, não queira quebrar a cara sozinho para aprender. Perfeito. E não tenha vergonha de perguntar. Sempre estudando e se atualizando. Não parem de estudar. Essa é mais uma dica que eu dou. Não parem de estudar. Sempre dentro da profissão. A arquitetura ela tem um leque de atividades gigantesco. Você pode se especializar em muita coisa, você pode atuar com muita coisa, você pode prestar serviço para a justiça, você pode ser auxiliar da justiça. É muita coisa. Então, até o pessoal que tem um pouco de dúvida, manda aqui pra gente, né? A gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra ajudar vocês. A ideia é essa mesmo, pessoal. Trazer assuntos diversos aí, com profissionais diversos para vocês aí, sempre tá agregando valor com o ImplantaCast. A gente sempre está à disposição para justamente estar trazendo cada vez mais conteúdo, né, Gabi? É isso, gente. A gente agradece a audiência de vocês em mais um episódio aqui. João, obrigada por estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência, né? Um pouco da sua vivência na profissão. Obrigada mesmo pela disponibilidade. E aguardo pro próximo. Isso mesmo. Eu não sei como ele se conteve e não fez nenhuma piadinha nessa dia, mas tudo bem. Quem sabe pro próximo. Aí eu venho mais. Gente, obrigada. Então fica aí uma lista aí de coisas que a faculdade não ensina e que talvez seja um bate-papo bacana aqui entre quem está estudando, quem está se formando agora, quem já é formado há mais tempo. Deixa aqui também as dicas, né, nos comentários, a gente vai acompanhando depois. O que você queria ter conhecido na faculdade já e que te traria, né, um ganho aí, deixa aí o comentário também, tá bom? Obrigada, gente, pela experiência mais uma vez. Show de bola, e é isso, nos vemos até a próxima. João, muito obrigado. Valeu. Não se esqueçam de ativar o sininho aqui, né, ativar as notificações, deixar seu like, seu comentário, que isso é de grande valia pra gente, tá bom? A gente se vê. Até a próxima. Até mais, até semana que vem. Abração, Valeu, até. tchau.